ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने भक्त्या विहीना पराधरक्षे क्षिप्ताशखमादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दावनावनिपते जय समसममौरे सनत्सनन्दन सनातन नारदेज गोपीश्वर व्रजविलास सुगङ्गिपद्मे प्रेम प्रयच निरुपाधि नमो नमस्ते। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षः शिलतङ्कनकालये श्रीरूप सनातनवत रघुनाथ श्रीजीवगोपालवत दास रघुनाथ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासजी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 26, 27. Capítulo 3, verso 27. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasa ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. A alma espiritual, ou seja, nossa alma, o espírito,
iludida pela influência do falso ego, pensa que ele mesmo é o atuante, ou seja, aquele que faz a atividade, que na verdade são postas em prática pelos três modos da natureza material. Significado: duas pessoas, uma em consciência de Krishna e outra em consciência material, trabalhando no mesmo nível. Talvez pareçam estar na mesma plataforma, mas há um grande abismo de diferença em suas respectivas posições. Em consciência material, o ego falso deixa-nos convictos de que somos os autores de tudo. Não sabemos que o mecanismo do corpo é produzido pela natureza material, que funciona sob a supervisão do Senhor Supremo. O materialista não tem conhecimento de que, em última análise, está sob o controle de Krishna. Quem tem falso ego quer todo mérito por independentemente para si. E isso caracteriza. Tá falhando aí. Ele não sabe. Tá falhando. Tá dando agora? Áudio. Bom lá, vamos ver. Então deve ser internet. Ele não sabe que estes corpos grosseiros e sutil são criações da natureza material, que age sob a ordem da suprema personalidade de Deus, e que, assim, suas atividades corpóreas e mentais devem ser ocupadas a serviço de Krishna, em consciência de Krishna. O homem ignorante esquece de que a suprema personalidade de Deus é conhecida como Rishikeshna, ou o Senhor dos sentidos do corpo material, pois, devido ao fato de que há muito tempo usa seus sentidos em gozo sensorial, ele está de fato confundido pelo falso ego, que o faz esquecer-se de sua relação eterna com Krishna. Isso é o que acontece. Se alguém tem o falso ego de pensar que ele está fazendo as ações sozinho, que ele é o atuante, então ele vai querer desfrutar do mundo, vai querer desfrutar das coisas. E assim esquece da relação com Deus. A gente não pode ter relação com Deus com esse tipo de mentalidade. Relação com Deus começa sabendo que tudo é de Deus, foi criado por Deus e deve voltar para Ele. Deve ser usado a serviço dele. Isso significa yoga, conectar com Deus dessa forma. Tudo é para Ele. Sabe que não é o corpo que é a alma. A natureza da alma é servir Krishna e tudo material deve ser usado também para servir Ele. Aí o falso ego acaba. A gente não considera desfrutador de ninguém, de nada e nem de ninguém. Isso é consciência de Krishna. Então, por aqui não deve ficar compreendido que Deus controla igual muita gente pensa, tipo, a gente não tem livre-arbítrio. Não, a gente tem um limitado livre-arbítrio. E de acordo com esse livre-arbítrio, Krishna impulsiona para aquela atividade que cada indivíduo deseja fazer de acordo com a impressão passada dele. Tem gente que vai ler esse verso e vai entender mal. É por isso que Swami Prabhupada em outros descreve mais detalhado sobre esse processo da ação. A gente faz a ação, mas está dentro do modo material. Quem controla o modo material? Krishna. Nessa forma, Krishna controla. Aí não que ele está controlando totalmente, impulsionando a gente para fazer coisa que ele quer, não. Vai de acordo com o nosso desejo. A gente tem o falso ego de achar que é proprietário de alguma coisa, que é o corpo. Então Krishna vai e deixa fazer isso. Ele impulsiona a pessoa para isso. Aí, quem impulsiona através dos três modos materiais. Bondade, paixão e ignorância são os modos da matéria. Então, dessa forma é que está falando aqui. A pessoa com falso ego pensa que está fazendo tudo independentemente. Ela acha que está fazendo atividade sem a ajuda de ninguém.
tem várias coisas ajudando ali. Krishna está impulsionando para aquilo. Os 3 modos da natureza material estão naquilo, que a atividade material está dentro de alguns dos modos. Ela não está fazendo sozinha. Então, por isso que a gente deve entender isso, saber que nenhuma atividade aqui a gente faz sozinho e de maneira independente de Deus. Nenhuma. E o melhor a se fazer é a atividade para satisfação dele. Fazendo isso a consciência de que a gente é alma espiritual, não é o desfrutador, acorda dentro da gente. E aí a gente começa a lembrar Krishna, e cada vez aumentando a lembrança, a atitude de serviço aumenta. E a atitude de desfrute sensorial diminui automaticamente, na mesma proporção. E qualquer atividade que a gente faz, pensando que está agindo independentemente, sem pensar na felicidade de Krishna, ela vai estar no modo material. Ela não vai ser consciente de Krishna ou Bhakti, né? Então, tudo deve ser usado a serviço de Krishna, sem pensar na gente. Sem pensar nem mesmo em felicidade. Nossa. Se precisar sofrer para ele, é isso. Tá ótimo. Se ele ficar feliz, tá bom. Esse é o objetivo de Bhakti, fazer Krishna feliz. Se a gente faz Krishna feliz, automaticamente a gente fica feliz, não precisa nem pensar nisso. Mas se tenta separado, aí vai dar problema depois. Ninguém pode, qualquer atividade que alguém faça, seja ela qual for, na verdade quem está agindo é os 3 modos da natureza material, que é controlada por Krishna. E a pessoa também tem o livre-arbítrio dela. Dependendo daquilo, quem vai sofrer ou pegar o bom fruto é a pessoa. A gente não deve julgar o atuante da ação. Deve saber que Krishna é proprietário de tudo. E se a gente estiver fazendo alguma coisa para ele, é por inspiração do Guru Vaishnava de Krishna e deve voltar para ele. Então, isso acaba o falso ego de eu estou fazendo sozinho. Não. Deve pensar, a alma foi criada para servir Krishna, eu devo ser um instrumento para esse serviço, só isso. Fazendo isso, está tudo bem. O mundo inteiro pode ficar contra, nossa mente vai ficar feliz, pacífica. O coração vai ficar contente. E vai ser para Krishna. E Krishna ficando satisfeito, a gente fica satisfeito. Mesmo se o mundo inteiro não ficar. É melhor fazer para Krishna, trabalhar sempre para Krishna. Não de qualquer jeito, mas de acordo com as escrituras. Tem um processo de fazer isso também. E sem o entendimento teológico, se alguém começa, eu vou trabalhar para Krishna agora. Começa a fazer 24 horas todo dia. Depois de um tempo vai ver que caiu. Então, por isso deve ter o conhecimento da ciência de Bhakti Yoga. Por que está fazendo? Qual é o objetivo de fazer isso? E como que vai fazer? Sambandha Abhideya Prayoja. O objetivo, a relação com Deus e a prática. Essas 3 coisas. Deve ter o conhecimento científico das escrituras sobre isso. Aí sim vai dar resultado. Sobre a guia de Vaishnava. Sempre escutando como com fé. Punya Shravana Kirtanam, com fé, escutando e recitando. Alguém não tem fé nas escrituras e nem quem está falando as escrituras?
então não vai dar resultado. Hoje o Gurudev estava falando na aula que se alguém pode servir Krishna e cantar o Maha Mantra, pode até cantar o dia inteiro, mas se não escutar de alguém, Vaishnava, com fé nas escrituras e fé em quem está falando, então ela vai ver que depois a japa foi deixada de lado, o serviço foi deixado de lado e voltou para a mesma condição de antes de começar a praticar. E aí o Gurudev estava contando a história do rato. O rato viu um sábio meditando embaixo da árvore. E aí o rato estava correndo do gato. E aí o rato tinha alguma consciência, foi com cara quase de choro para o sábio, como se pedindo um corpo de gato, para que ele não pudesse ficar correndo com medo, o gato matar ele. Aí o sábio foi e deu a bênção. Só por ter dado a bênção, o rato virou gato. E agora ele falou, agora eu não vou correr mais do gato. Mas aí veio o cachorro. Aí veio o cachorro para pegar ele do mesmo jeito, correndo. Sempre com medo do cachorro. Ele foi para o sábio de novo. Aí o sábio deu a benção para ele, virou cachorro. Aí ele falou, agora eu estou bem. E aí depois do cachorro veio o leão. Aí veio o leão e ficou complicado para ele de novo, o medo de novo correndo. Aí ele foi para o sábio de novo, pediu a benção. O sábio deu a benção, virou o leão. Quando ele virou o leão, pronto, acabou. Ninguém podia correr atrás dele, o que ele fez? Correu para cima do sábio. E aí o sábio o que fez? Volta de novo o rato. Em um segundo ele voltou de novo e virou rato. E aí já era. Teve que passar a vida inteira. Então o Gurudev conta isso para explicar. Se alguém está praticando Bhakti, sem sempre escutar com fé em quem está falando e nas escrituras, ele vai achar que ele está lá em cima. Não, agora eu sou o leão. Aí quando ele menos vê, ele virou rato de novo. Voltou para a estaca zero. A mesma nível que estava antes de praticar, voltou para aquele mesmo nível. Por quê? Sem desejo de escutar, avidez de escutar as escrituras, os ensinamentos. Então, por isso é que o Srimad Bhagavata fala Nityam Bhagavata Sevaya Nasta Praesha Bhadresh Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloka Bhakti Bhavati Naistiki. Nityam quer dizer sempre, eternamente. A pessoa deve escutar sempre. 2 dias, 2 vezes por dia, no outro dia de novo, 2, 3 vezes todo dia. Nityam Bhagavata Sevaya. Com humor de quê? De serviço. Seva quer dizer serviço. Bhagavata quer dizer chamado Bhagavad Gita e chamado Bhagavata. Nityam Bhagavata Sevaya. E aí o que vai acontecer se alguém fizer isso? Nasta praesho abhadresho. Abhadresho que significa coisas inauspiciosas. Ruim. O que vai acontecer com isso? Nasta vai ser destruído. Tudo inauspicioso vai ser destruído. Nasta praesho abhadresho. Nityam Bhagavata Sevaya. Se a pessoa fizer isso, ela vai ver que Krishna está entrando no coração através do ouvido. Então, esse é outro segredo, se alguém quer progredir em Bhakti, é esse. Deve estar sempre ávido por escutar as escrituras. Se ela cantar só sozinha, ela vai ver que depois voltou para antes, igual o rato e o leão. Impossível. Por isso é que Maharaj Parikshit não fez nada. Ele ficou sabendo que ia ser picado pela serpente Takshaka depois de uma semana. Ele deu glória a Deus por isso. Agora eu vou ter a oportunidade de lembrar de Krishna que eu tinha esquecido. Então isso veio com a misericórdia. Agora eu tenho 7 dias. Agora eu vou fazer o quê? Escutar. Ele escutou durante uma semana. O que ele ganhou com isso?
Goloka Vrindavan. Foi a prática dele escutar. A primeira coisa, Shravana. Processo na vida Bhakti dado para Prahlada Maharaj, o primeiro é Shravana. Shravana, Kirtana, Vishnu e Smara. Primeiro é Shravana. Então, além de cantar, é imperativo escutar. Hein? E escutar como? Shraddhayam, com fé firme. Se alguém tem dúvida, será que essa pessoa está falando, está praticando mesmo? Será que o Gita, a palavra de Krishna, será que é isso mesmo? Se alguém tem dúvida nas escrituras, ou em quem está falando, não vai progredir nada. Krishna não vai entrar pelo ouvido no coração. Então, isso é uma coisa importante. E se alguém pratica sempre escutando, eternamente, não é que ele vai praticar 1, 2, 10, 20 anos, e aí ele vai achar, não, agora eu estou bem, agora eu só vou falar, só vou recitar. Vou recitar a escritura para os outros e vou cantar o Mahamantra. Seja sozinho, ou seja em Sankirtan, com muita gente, ou seja sozinho, eu só vou falar. Se ela pensar assim, ela vai virar rato de novo. Krishna vai pôr ela lá em cima, depois vai, ela menos vê, ela virou rato. Não é imperativo isso, sempre escutar. Alguém aí? Um 28. Tattvavitu Mahabaho Gunakarma Vibhagayo Guna Guneshu Vartanta Itimatta Nasajate. Tradução. Aquele que tem conhecimento da verdade absoluta, ó Arjuna, de braços poderosos, não se ocupa nos sentidos, nem na gratificação deles, conhecendo bem a diferença entre o trabalho em devoção e o trabalho para os resultados fruitivos. Significado. O conhecedor da verdade absoluta está convencido de que sua embaraçosa posição na associação material. Ele sabe que é a parte e parcela da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e que sua posição não deve ser na criação material. Aqui falou aí na primeira frase. Conhecedor da verdade absoluta está convencido de sua embaraçosa posição na associação material. Isso é importante. A gente deve perceber a situação nossa da vida. Se alguém percebe a embaraçosa situação nossa nesse mundo material, se ela realmente entende isso, a primeira coisa que ela vai querer é sair disso. Então isso é necessário primeiro. Não é que começando a conhecer Krishna, ela vai, agora eu saí, não. Primeiro ela vai ver aonde que ela está primeiro. A situação embaraçosa que ela se encontra. Vai ter que encarar a realidade de frente, sem querer fugir dela. É isso. Porque se ela fugir, ela não vai entender a situação que ela está. Tipo a pessoa que pratica espiritualidade por escapismo. Não, vou esquecer esse problema, vou tentar focar a mente no vazio, tirar os pensamentos. É a mesma coisa, escapismo. Não é assim. Primeiro vai ter que encarar e ver a situação que se encontra. Aí sim ela vai querer praticar a real prática espiritual para sair disso. Simplesmente ignorar isso e achar que está tudo bem, não vai dar benefício nenhum. Então, para isso tem que ser corajoso, de entender a perigosa situação nossa nesse mundo. Se alguém entende realmente, ele vai, com força, determinação, fazer alguma coisa para sair disso.
Então, isso é importante. Falou logo na primeira frase aqui. Vamos lá. Ele conhece sua identidade verdadeira como parte e parcela do Supremo. A não ser que a pessoa... Hoje em dia tem muita gente assim, né? Tem o Zemo, né? Que gosta de sofrer. Tem gente que é assim, né? Aí é outro esquema. Mas se a pessoa não gostar de sofrer e entender a posição dela nesse mundo embaraçosa, então ela vai querer sair, né? Porque tem gente que gosta de sofrer, né? Aí já é outra coisa. Ela vai continuar sofrendo. Vamos lá. Ele conhece sua identidade verdadeira como parte e parcela do Supremo, que é eterna bem-aventurança e conhecimento, e compreende que, de uma forma ou outra, está enredado na concepção de vida material. Em seu estado de existência puro, ele está destinado a encaixar suas atividades perfeitamente no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Por isso, ele se ocupa nas atividades da consciência de Krishna e se desapega naturalmente das atividades dos sentidos materiais. Aí, tá vendo? Naturalmente. À medida que ocupa na atividade consciente de Cristo, ele naturalmente desapega. Não precisa fazer esforço separado para isso. Se alguém está ocupado no serviço a Krishna, 24 horas, pensando em satisfazer Krishna, escutando, recitando, se for trabalhar para satisfazer Krishna, toda atividade para Krishna, não precisa nenhum esforço separado. Automaticamente a mente vai estar desligada do desejo de desfrutar das coisas. Naturalmente aqui, ó. Se torna naturalmente desapegada das atividades dos sentidos materiais. Ela vai conseguir isso. Se ela estiver engajada no serviço consciente de Cristo, atividades conscientes de Cristo, com conhecimento científico, com boa associação com esse conhecimento. Vai acontecer isso natural. Esse artificial não dura muito tempo. Pode durar às vezes nem um ano dura, 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou. Mas se a pessoa engaja com conhecimento científico, com boa associação e com fé firme praticando, aí ela consegue isso aqui. Naturalmente ela desapega das atividades dos sentidos materiais. Vamos lá. Que são todas circunstanciais e temporárias. Ele sabe que sua condição de vida material está sob o controle supremo do Senhor. Consequentemente, ele não se perturba com todos os tipos de reações materiais, as quais considera como a misericórdia do Senhor. Segundo o Srimad Bhagavatam, aquele que conhece a verdade absoluta em 3 aspectos diferentes, a saber, Brahman, Paramatma e a Suprema Personalidade de Deus, chama-se Tattvaviti, pois ele conhece também sua própria posição verdadeira em relação com o Supremo. Então isso é Tattvita, alguém que conhece a realidade. Significa o quê? Que ele sabe que é um servente de Deus. Essa é a real realidade. Ele sabe que é servente de Deus, mais nada além disso. Toda alma é eternamente servente de Deus, sabendo ou não. Então, se a gente sabe e age dessa forma, a gente pode ser chamado de Tattvita. Em contrário, não. Alguém sabe da real relação com Deus, ele não vai querer desfrutar coisa para ele. Ele vai querer servir Krishna com aquilo. Seja o que ele tem, o que for que ele tem. Língua, ouvido, coisas para oferecer para Krishna. O que ele tiver, ele vai oferecer para Krishna. Isso é a posição natural. Toda entidade viva. Algumas sabem disso, outras não. É a posição de todas. Aquelas que sabem e agem assim são felizes agora e começam o caminho para ir morar com ele. Aquelas que não sabem, elas vão ficar nascendo e morrendo por várias espécies de corpo e vai ficar aqui sofrendo. Então, o melhor é compreender isso. Como vai compreender isso? Escutando com fé primeiro. Depois recitando o nome com fé.
tentar seguir todas as regras e regulações e, com boa associação e conhecimento, progredindo. Existe essa maneira. Alguém aí? Alguém que tem conhecimento da verdade não engaja em sentidos ou na gratificação dos sentidos. É impossível alguém falar que está, pelo menos, nem mesmo praticando seriamente a consciência de Cristo, está desfrutando dos sentidos. É impossível. Olhar para o sexo oposto e falar, isso é meu, eu vou desfrutar disso. Que consciência de Cristo não quer isso? É o contrário disso. Ele não vai ver ninguém como objeto de prazer para ele. Não é consciência de Cristo. Alguém conhece a verdade, não vai engajar em gratificação dos sentidos. Ele sabe que os sentidos devem ser usados para quem? Rishikesh, Krishna. É o controlador dos sentidos. Então a gente deve mostrar na prática o tanto que a gente quer realmente ver Deus face a face. E isso vai vir dessa forma, gradualmente praticando. Primeiro os sentidos externos vão ser purificados, depois os sentidos sutis, depois a cobertura última da alma, aí ela realiza a forma espiritual dela, que ela tem no mundo espiritual. O primeiro, os sentidos devem ser refreados de gratificação e usados para Krishna. Primeiro é isso. Aí, fazendo isso, com boa associação, escutando, a mente também vai purificando depois. Aí, o intelecto, o ego, aí vai ficando cada vez mais sutil. Ou seja, a gente vai ficando mais perto de Deus, que as coberturas vão sendo purificadas. Isso é ciência, né? Não é uma coisa assim, vamos ficar perto de Deus, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Não, tem que ter um sintoma daquilo. Perto de Deus significa longe de gratificar o sentido. Isso é real, caminho espiritual real. Isso pode acontecer se a gente pratica da maneira correta e leva a sério. Não é uma coisa tão distante assim, igual a gente pode pensar. Ela depende da gente, da nossa fé e determinação. A gente pensa, não, eu estou numa situação boa no mundo, não precisa tanto disso, é sinal que falou aqui, ó, não compreendeu que esse mundo está embaraçado aqui. O mundo material é sofrimento. A pessoa pode estar até pensando bem agora, mas daqui 30 anos, não vai vir velhice, não vai vir morte, não vai vir doença, nada? Deve pensar nisso, né? Até quando vai durar? Se a pessoa não é importante agora, significa que ela está pensando temporário, no mundo material. Ou seja, materialista. Se ela for espiritualista, vai pensar, ó, esse corpo agora que está bom, daqui 30, 40 anos ele vai estar muito ruim. E aí depois disso vai vir o quê? Doença. Depois da doença, miséria. Depois da miséria, a morte. Isso vai acontecer com a gente, todo mundo aqui. Se a gente compreende realmente isso, aí a gente começa a praticar seriamente. Automático. Alguém aí? Aí, falou nesse verso, deve saber também a diferença entre o trabalho em devoção e o trabalho por resultados fruitivos. Deve saber a diferença dos dois. Alguém pode trabalhar, a pessoa canta e dança, o devoto canta e dança. A pessoa come, o devoto come. Alguém pode ver e falar, vai pensar, muitas vezes pensa que é a mesma coisa que está fazendo.
Alguém pode estar tocando instrumento para Deus de alguma forma, a pessoa não entende o idioma. Aí ela passa e vê a pessoa tocando e cantando. O que ela vai pensar? Ah, esse aí gosta desse tipo de música, tá cantando também. O outro está cantando jazz ali, vamos lá ver. Ou rock, ou reggae, seja o que for. Aí vai pensar a mesma coisa. Porque a atividade externa parece a mesma. Muitas vezes parece a mesma. O devoto come prachada, vem prachada, ele come um pratão. Se alguém passa e vê, não, olha o tanto que ele come, come bem pra caramba. Como se ele estivesse comendo normal, igual o outro está comendo. Por isso deve saber a diferença entre atividade, falou aqui, atividade em trabalho, em devoção para atividades fruitivas. Deve saber a diferença entre as duas atividades. Parece a mesma coisa, mas a atitude interior é totalmente diferente. Alguém pode ver, desfrutar de sexo com a esposa, com o esposo em casa. Aí pode ver Bhaktivinoda Thakur com 11 filhos. Aí muita gente vai pensar o quê? Aí desfrutou do mesmo jeito. Como se fosse a mesma coisa. Mas um está desfrutando dos sentidos, o outro está gerando criança para Deus. Totalmente diferente. Externamente pode parecer igual, internamente o justo contrário. Então ninguém tem dúvida, não? Pergunta nenhuma? Falou aqui? Então, 29. Prakter guna samudha sajante guna karmasu tama kritsna vido mandam kritsna vinna vichalaye. Vai ler. Tradução. Confundidos pelo modos qualitativos da natureza material, os ignorantes ocupam-se plenamente em atividades materiais e tornam-se apegados, mas os sábios não devem perturbá-los, embora estes deveres sejam inferiores por causa da falta de conhecimento àqueles que os executam. Significado. As pessoas que não têm conhecimento se identificam falsamente com a consciência material grosseira, estão cheias de designações materiais. Este corpo é uma dádiva da natureza material, e quem é demasiadamente apegado à consciência corpórea é chamado mando, ou uma pessoa preguiçosa, sem compreensão da alma espiritual. Os homens ignorantes pensam que o corpo é o eu. Aceitam os laços corpóreos com os outros como parentesco. A terra em que obtém o corpo é seu, objeto de adoração. E consideram as formalidades dos rituais religiosos como fins em si mesmos. Trabalho social, nacionalismo, altruísmo são algumas das atividades dessas pessoas que cultivam designações materiais. Sob o encanto dessas designações,
vivem ocupadas no campo material. Para elas, a percepção espiritual é um mito, e por conseguinte, elas não estão interessadas nisso. Entretanto, aqueles que são iluminados na vida espiritual não devem tentar agitar essas pessoas materialmente absortas. E a gente não deve ficar pregando, né, para esse tipo de pessoa, para ela vir para o caminho espiritual. Tipo assim, fora de reunião, ou fora da página que a gente tem aí no rede social. Chegar para uma pessoa, ver e ficar falando. Isso é contrário à Escritura. Falou várias vezes aqui. Ninguém deve agitar essas pessoas. O máximo que vai fazer é ela ficar agitada e ofender Cristo. Ah, sai daqui. Está falando aqui. Mas isso é importante. Não deve agitar essas pessoas. Elas são materialmente inclinadas, então elas vão continuar ali, tudo bem. Não deve ficar forçando ninguém a nada, né? É contrário. Aí é pecado fazer isso, vai ser ofensa. Isso é importante, falou aqui. Nem deve perturbar essas pessoas materialistas. Vamos lá. É melhor prosseguir com suas próprias atividades espirituais em silêncio. Essas pessoas confusas talvez se ocupem com os princípios morais primários da vida, tais como não violência e outros trabalhos materiais beneficentes. Pode ser que algumas dessas pessoas trabalham dessa forma, com princípios morais, por não violência e fazendo trabalho de caridade. Pode ser que algumas delas fazem isso. Talvez no nível dela, para aquilo já está bom. Fazer aquilo já está bom para ela. Então, para esse tipo de pessoa é errôneo chegar do nada e falar que ela deve parar de fazer aquilo, por exemplo. Há muita gente, o que eles podem fazer é isso. Não tem qualificação para pensar sobre a alma e conectar direto com Deus. Então não deve atrapalhar eles. Homens ignorantes não podem apreciar as atividades em consciência de Krishna, e por isso o Senhor Krishna aconselha-nos a não perturbá-los, poupando assim nosso tempo precioso. Mas os devotos do Senhor são mais bondosos do que o Senhor, porque compreende o propósito dele. Por conseguinte, eles se sujeitam a todos os tipos de risco, chegando até mesmo a aproximar-se de homens ignorantes para tentar ocupá-los nas atividades da consciência de Krishna, que são absolutamente necessárias para o ser humano. Tá vendo? Isso falou do devoto puro, devoto perfeito. Às vezes ele até arrisca nessa situação, mas só ele pode fazer, não a gente. Se a gente fizer isso, é errado. Ele pode arriscar pelo bem da humanidade. Jesus Cristo fez isso. E Swami Prabhupada também fez isso. Ele arriscou, porque ele é mais bondoso que Deus. Mais bondoso que Deus. O Vaishnava puro é mais bondoso que o próprio Senhor Supremo. A encarnação da misericórdia de Deus é quem é o reservatório de Sri Guru. Yasha Prachado, Bhagavat Prachado. Isso é cantado em todas as escrituras. Jayan Stuvam Satasya Sastri Sandha. Vande Guru Shri Charanaravinda. É cantado em todas as escrituras. Alguém tem fé nas escrituras e vai saber. Aquele devoto perfeito é mais misericordioso que Deus. A gente vê Swami Prabhupada que ele passou. Jesus Cristo sabia que ia morrer. Ele falou ainda. 3 dias, 3 noites. Ainda assim ele foi lá e confrontou. Para quê? Para salvar a humanidade. Eles podem fazer para salvar a humanidade. A gente não pode fazer isso. Não pode imitar essas atividades. Para a gente é melhor ficar quieto. Mas para esse outro tipo de devoto que falou aqui, que é melhor do que Deus, então eles podem fazer. Para quê? Para ensinar
dar ensinamento e salvar a humanidade. Eles agem dessa forma. Se alguém refletir sobre as atividades desses mensageiros, ele vai realizar isso, que eles são mais bondosos que Deus. E vendo o cristianismo também fala isso. Jesus e Deus é não diferente. Alguns até falam que Jesus é Deus. E a qualidade é ainda melhor do que Deus. É que se o mestre está satisfeito, Deus está satisfeito automático. Mas se Deus estiver satisfeito e o mestre não, qual vai ser o resultado? Na gati kutopi. Nenhum resultado. Então, esse devoto perfeito, seja ele qual for, de qual religião for, eles são melhor do que Deus, mais bondosos que Deus. Alguém pratica vida espiritual, ele vai realizar isso, vai chorar. Quando ele lembrar isso, ele vai chorar. O coração dele vai derreter, ele vai chorar lembrando as maravilhosas atividades desses mensageiros e Vaishnava. Ele vai praticar e vai sentir. Quando ele lembrar por que ele está sentindo, ele vai lembrar do sacrifício que os mestres fizeram para ele estar sentindo aquilo. Automaticamente ele vai chorar. Vai dar valor para aquilo. A Swami Prabhupada. Hoje está tendo o renascimento ariano na Índia. Agora, o presidente novo está fazendo ressurgir esse sentimento da civilização ariana na Índia inteira. Que foram oprimidos, muçulmanos, várias coisas. Esse sentimento está se ressurgindo. Quem foi um dos principais a fazer isso? Swami Prabhupada. O próprio presidente declarou isso. E como que ele fez? Sacrificando a vida dele para dar misericórdia para o mundo inteiro. É o que falou aqui. Ó. Exatamente ele. Ele mesmo está escrevendo na situação dele mesmo. Ele sabia o risco que ele tinha. Ó, todos os tipos de risco. Consequentemente, eles passam por todos os tipos de risco, até mesmo ao ponto de aproximar o homem ignorante e tentar engajá-los na consciência de Cristo. Quem que o Swami Prabhupada engajou? Tudo hippie, punk, doido. A ponto de um no quarto dele falar que ia matar ele com a faca um dia. No quartinho que ele morou com um e um hippie. Era ele e um hippiezinho. Num quartinho pequeno. Um dia o hippie chegou doido lá e falou que ia matar ele. Essa é a situação desses devotos, eles são mais bondosos que Cristo. Se alguém praticar com fé, ele vai ver e vai chorar lembrando disso. Ele vai ver, isso que está falando aqui, tudo é verdade. Os devotos são mais bondosos que Cristo. A verdade, a natureza é a mesma. Mas é pela misericórdia do devoto que ele vai conhecer Cristo. Então é mais do que Cristo. Krishna mesmo declara isso. Amado Bhakto Pudyabhyadika Sarva Bhuteshu Mamatihi. Se alguém quer me adorar, ele vai ter que ir para o meu devoto primeiro. Pela misericórdia daquele devoto, ele vai poder vir até mim. Então, Guru e Vaishnava é a reservatório, aglomeração de todas as boas qualidades de Deus está ali. Um devoto perfeito. Se a gente se rende a ele, a nossa vida se torna perfeita. Rapidinho a gente está junto com eles no mundo espiritual. Alguém tem fé nisso, ele vai sentir isso. Mesmo estando nesse mundo, mesmo estando na fase de prática, ele vai sentir isso. São duas situações diferentes, falou aqui. Alguém aí? O Prabhu, eu não consegui entender direito como que o servo, o Guru,
Ele é mais bondoso, mais amoroso que Krishna. Porque quem envia o Guru não é o Krishna? Na verdade, a natureza dos dois é a mesma. A gente fala isso, igual o Swami Prabhupada falou, porque é pela misericórdia do Guru que a gente vai ver Krishna. Krishna não veio pessoalmente e enviou o Guru. Então, quem que é mais misericordioso? Pela misericórdia de quem a gente vai conseguir progredir? De Krishna ou do Guru? O Guru. Então, ele é por isso que fala que ele é melhor, mais bondoso. Por esse Tá. motivo. Se alguém tentar por Krishna direto, o resultado vai ser zero. Nagati Kutopi, vai chegar a lugar nenhum. Por esse motivo, é mais misericordioso. Igual Nityananda é mais misericordioso que Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna. Quando Jagai e Madai jogaram pedra na testa de Nityananda e fez um corte no supercílio dele, Mahaprabhu foi matar os dois. Ele invocou a chakra, o disco de Vishnu. Dentro de Krishna está todos os avatares, Vishnu, Narayana, tudo. Narayana carrega o disco. Mahaprabhu invocou o disco para decapitar os dois. Mas quem parou ele? Nityananda Prabhu, que é Guru. É a personificação do Guru Tata. Nityananda Prabhu parou ele, que salvou eles dois. Não foi Chaitanya Mahaprabhu que é Krishna. Então, por isso Gurudeva fala, Chaitanya Mahaprabhu é mais misericordioso que Radha Krishna, é os dois juntos, é mais misericordioso. Mas mais misericordioso que ele é Nityananda Prabhu e Sri Guru, que é o mesmo. É muito mais misericordioso. Nesse passatempo de Jagai e Madai, a gente pode ter a visão prática disso aqui que o Swami Prabhupada falou. Chaitanya Mahaprabhu foi matar os dois. Nityananda Prabhu parou ele. E aí, em vez de matar, deu bhakti para os dois. Eles se tornaram devoto puro. Pela misericórdia de Sri Guru Nityananda Prabhu. Mas isso é a realidade. Se alguém tem fé nisso, ele pode progredir. Do contrário, não pode progredir nem um passo embaixo. Isso é falado em todas as escrituras. Yasya deve parabhakti yatha deve tato guru tasyate katita hyartaha prakashante mahatmana. Yasya deve parabhakti yatha deve tato guru. É só a pessoa que tem a mesma devoção para Sri Guru do que para Deva, para Krishna, só nessa pessoa a devoção vai manifestar, mais ninguém. Por isso é que para escolher um guru, a pessoa deve entender, eu estou de frente de um representante do próprio Senhor Supremo na minha frente. Ela vai ter que compreender isso. Do contrário, ela vai pensar o quê? Se ele não é o representante, ele é o quê? De Krishna, ele é o representante de quê? De Maya. Então, que progresso que ela vai poder fazer espiritual? Ela vai ter que ver, experienciar isso dentro dela, que aquele devoto que ela está na frente é a representação de Deus em pessoa. Se ela tiver esse tipo de fé, e aí servindo esse mestre, aí ela vai progredir. Se essa é certo, se ela praticar da maneira correta, vai progredir. Mas se ela tiver menos devoção para o mestre do que para Krishna, não vai progredir nada. Esse verso fala, vai ter que ter a mesma devoção. O Gurudeva fala, no começo, até mais para o mestre. Porque a gente não tem contato direto com Krishna. Ninguém pode ver Krishna face a face. Nem Shiva, nem Brahma é fácil isso, falar da gente. Mas o mestre a gente pode ver e servir e escutar dele. Face a face com ele. Então, deve ser a fase de prática mais devoção ainda para o mestre. No mínimo, igual para os dois. Então, se alguém tem isso, ele vai progredir. Do contrário, não vai progredir nada. Se ele pensar, eu aceitei um mestre espiritual, ele me deu o Harinama, o nome espiritual, e Diksha passou o Diksha Mantra. Mas eu tenho dúvida se ele é representante de Deus mesmo ou não. Tem dúvida. Então, qual vai ser o progresso? Zero. Nenhum. Porque falta fé. Fé em quem? Nas escrituras e no mestre que está falando nela. Ela vai ter que ter fé no guru primeiro.
A mesma devoção para Guru, para Krishna. Aí o conhecimento vai manifestar, a Bhakti vai manifestar, tudo vai manifestar dentro dela, ela vai poder progredir. Então, por isso é que a gente tem que sentir. Eu estou de frente para um representante de Deus em pessoa. Aí sim a pé de iniciação. Se tiver apta para receber, seguindo os 4 princípios e tal. Se ela tiver qualquer dúvida, se esse mestre é realmente representante de Deus ou não, se pode me pegar pelo cabelo, tirar do poço e me levar até Deus, se ela tiver dúvida, não vai progredir. Por esse motivo, muita gente larga a consciência de Cristo. Aceita um guru, mas acha que ele é menos que Jesus Cristo. Então, que Bhakti que é essa para guru? Se alguém aceita um mestre, ele vai saber. Na nossa linha de sucessão discipular, eles são serventes de Radha e Krishna. É a linha mais elevada de todas. Então, ele vai saber que aquele mestre é mais elevado que qualquer outra linha, seja védica ou não védica. Aí não vai ter dúvida. Aí, se alguém tem, aí não progride. Então, isso é necessário. Por isso é que tem que ter fé firme, antes de aceitar a iniciação, fé firme. E depois já era. Depois se aceita a iniciação de um mestre, muita gente aceitou de Swami Prabhupada, depois larga ele, então ela é amaldiçoada por Cristo. Então, por isso deve ser muito cuidado antes de aceitar. Né? Não é uma coisa assim, leve, eu vou aceitar esse, vou olhar, aceitar. Como se fosse escolher um tênis na vitrine. Não é assim. E até mesmo escutar de alguém deve tomar cuidado, mesmo se não for mestre, escutar deve tomar cuidado também de quem está escutando. Isso tudo deve ser levado em consideração. O nosso desenvolvimento espiritual embaixo, ele vai de acordo com o nosso tipo de associação. Se o mestre é bom e praticar, vai progredir. Se está escutando de algum devoto bom e praticar, vai progredir. Mas se aceitar um mestre que não é real mestre, não vai progredir. E se escutar de alguém que não realmente está praticando, também não vai progredir. Então, isso é necessário também. Discernimento. Alguém tem pergunta nesse aí? Não, 30. Falou aqui importante, ó. Iludidos pelo modo da natureza material, a pessoa ignorante se engaja em atividades materiais e fica apegada. Aí que é o negócio. Se alguém envolve em atividades materiais, sem levar em consideração quem está agindo junto com ela e a vontade de Deus, o que vai acontecer? Vai se tornar apegado. Esse apego que vai trazer o problema. Não é a atividade em si, é o apego. Se alguém age sem ser para satisfazer Deus, ela vai ter apego àquele trabalho. Ela vai ficar apegada naquele trabalho, naquela ação, naquele objeto, naquela pessoa, seja o que for. Aí é chamado aqui de completamente ignorante. É dali que vai surgir o problema. E é isso que prende a gente nesse mundo aqui. Não é a ação em si, é o que está por trás da ação. Alguém pode estar lendo a escritura e desejando coisa material com isso.
A outra pessoa pode estar lendo a mesma escritura, mas a atitude interior é diferente. Muita gente não vai perceber isso, mas o resultado vai vir de acordo com isso. O que está dentro da gente antes de fazer a atividade. Isso é que vai contar. A pessoa ignorante vai ficar apegada àquela atividade. Vai achar que ela está fazendo, falso ego de que ela está fazendo, independente de Deus, e fica apegado naquilo. E aí depois vem o quê? Medo. Porque está apegado, tem medo de perder. Se perder, vem a ira. E até que perca, fica ansioso. Aí tem que ficar protegendo as coisas. Muitas vezes tem até que fazer coisa errada para isso. Tudo por causa do quê? Do apego. Então, o apego deve ser cortado pela raiz, através da boa associação de escutar e recitar o nome. Aí está a raiz de todo o problema. Por isso que a Escritura ensina vairagya, renúncia primeiro. Deve ficar desapegado dessas coisas, senão não pode praticar bhakti. É como que ela vai ficar desapegada escutando com fé? E recitando o nome e orando para a misericórdia de cima, vir até aqui embaixo. No 30. Mas sarvani karmani sanyasya dhyatma cetasa nirashi nirmano bhutta jujhasa vigata jvara. Tradução. Portanto, ó Arjuna, rendendo todos os seus trabalhos a mim, com a mente absorta em mim e sem desejo de ganho, livre do egoísmo e da letargia, lute. Significado. Este verso indica claramente o propósito do Bhagavad Gita. O Senhor instrui que a pessoa tem que se tornar completamente consciente em Krishna. Bhagavad Gita. Para cumprir seus deveres como na disciplina militar. Tal injunção pode fazer as coisas um pouco difíceis. Não obstante, os deveres devem ser executados com dependência em Krishna, porque esta é a posição constitucional da entidade viva. A entidade viva não pode ser feliz independente da cooperação do Senhor Supremo, porque a posição constitucional eterna da entidade viva é tornar-se subordinada aos desejos do Senhor. Dessa forma, Shri Krishna ordenou que Arjuna lutasse, como se o Senhor fosse seu comandante militar. A pessoa tem que sacrificar tudo pela boa vontade do Senhor Supremo, e ao mesmo tempo cumprir os deveres prescritos sem reclamar direito. Não, pera. A pessoa deve sacrificar tudo pelo bom, deve sacrificar tudo pelo bom desejo. Aí tá como vontade. Pois é, tá dando a entender outra coisa aí. Pelo goodwill, significa pelo o doce desejo do Senhor. É vontade. Vontade pode dar a entender outra coisa. Só deve sacrificar tudo pelo doce desejo, ou seja, pelo prazer do Senhor Supremo. Tudo, né? Então, a gente deve analisar isso. A gente está disposto para isso? Essa é a porta de entrada em Bhakti, Sharanagati. A gente está disposto para isso? Para praticar Bhakti ou não? Aí o Gurudev falava, cada um tem que pôr a mão no coração e ver. Está disposto para isso.
dar a própria vida para isso. Porque isso é o começo, um soldado faz isso. Em Bhakti a gente deve ter essa mentalidade. A ação não vai ser a mesma de ir para a guerra, mas a mentalidade vai ser a mesma. E se precisar, vai fazer. Se precisar, vai fazer. Vai correr risco para fazer. Então isso a gente deve pôr a mão no coração e ver se está disposto para isso. É o que falou aqui. É o que Krishna está falando para Arjuna. O Gita é a porta de entrada de Bhakti, não é Bhakti ainda. A porta de entrada. Essa atitude é necessária. E a Arjuna tem uma guerra pela frente. Krishna falou, sacrifique tudo por mim, pelo meu desejo. Essa é a porta de entrada. A gente deve ver se está preparado para isso. Se não estiver preparado, significa que tem apego, desejo de desfrutar desse mundo. Mas se alguém é inteligente, vai ver que nesse mundo ninguém pode ser feliz. E aí vai sacrificar tudo para aquilo. Ele não vai refutar. Se o guru falar, você vai nesse lugar agora e lá tem risco de morte, ele não vai ficar pensando, ó, será? Não, na mesma hora ele vai. Igual o Kesha Maharaj foi, igual o Kuresh foi, e sacrificou para proteger o mestre. Ele vai. Se ele tiver essa atitude de Saranagati, ele vai. E aí sim, Bhakti pode vir. Ele vai entrar no caminho de Bhakti. A gente deve levar em conta isso e pensar sobre isso. Vamos lá. E ao mesmo tempo, cumprir os deveres prescritos sem reclamar direito de propriedade. Arjuna não tinha que tecer considerações sobre a ordem do Senhor. Ele tinha apenas que executar sua ordem. O Senhor Supremo é a alma de todas as almas. Por isso, aquele que depende exclusiva e totalmente da alma suprema, sem considerações pessoais. Ou, em outras palavras, aquele que está plenamente consciente de Krishna chama-se Adhyatma Chetasa. Nirasi significa que a pessoa tem que agir segundo a ordem do mestre. Tampouco deve a pessoa esperar os resultados frutivos. Tá vendo? Se alguém aceita um mestre, ela vai ter que estar disposta a agir sob a ordem do mestre. Igual o Gurudeva costuma contar. O mestre vai e pede um copo de água. Aí o discípulo vai, não, mas será que melhor trazer um copo de suco de laranja? Para que água? Melhor suco de laranja. Aí o mestre pediu água. Aí o discípulo começa a pensar, mas será agora, hoje não está muito bom para tomar água? Vou melhor oferecer ele um pão de queijo, por exemplo. Significa o quê? Ele não está agindo sob a ordem do mestre. O que o mestre falou, ele vai fazer. Por isso que antes de iniciar também deve pensar isso. Acabou o livre-arbítrio. Porque se o mestre pedir e não fizer, é ofensa. É pior do que pecado. Então era melhor nem ter aceitado o mestre. Por isso que antes de aceitar, ela se rende aos pés de Ló. Agora eu estou vendido. Por isso deve pensar bem antes. Porque depois a situação tem grande chance de piorar, pior do que antes que foi iniciado. Isso tudo deve ser pensado antes. Isso que vida espiritual não é uma coisa brincadeira. Deve ser refletido antes de começar. E depois acabou, já era. Depois qualquer besteira não vira pecado, vira ofensa, a parada. É bem pior do que um pecado. A pessoa pode virar pior do que o maior dos pecadores no mundo material, se ela ofendeu o mestre. A parada é muito pior do que o pecado. Pecado é coisa do mundo. A parada é ofensa ao mestre ou as coisas relacionadas com Deus. Por isso que deve ser bem cauteloso, né, essas coisas. Igual falou aqui, vai agir sob a ordem do mestre. O mestre falar uma coisa, ela vai fazer. O mestre vai falar, pula nesse mar aí de noite, ele vai pular, sem medo. Aí se ele ficar pensando, o mestre falou, então ele vai ofender o mestre. Aí depois vai ofender os Vaishnavas, depois o próprio Krishna, depois vai para o pior dos infernos, Mahahaurava.
Madhava Goswami escreveu um artigo sobre isso. Deve ser cauteloso. Bom, O caixa pode contar milhões de cruzeiros para seu patrão, mas ele não reivindica nem um centavo para si. Similarmente, a pessoa tem que compreender que nada no mundo pertence a nenhuma pessoa individual, mas que tudo pertence ao Senhor Supremo. Este é o significado verdadeiro de Maya, ou seja, a mim. E quando a pessoa age nesta consciência de Krishna, certamente ela não reclama direito de propriedade sobre nada. Esta consciência chama-se Nirmama, ou seja, nada é meu. E, havendo alguma relutância na execução desta ordem severa, a qual se dá sem levar em consideração a assim chamada família na relação corpórea, esta relutância deve ser atirada fora. Dessa maneira, a pessoa pode se tornar Vigata Divara, ou Jora. Dwara, ou seja, sem mentalidade febril ou letargia. Todo mundo, de acordo com sua qualidade e posição, tem um tipo particular de trabalho a cumprir. Todos estes deveres podem ser cumpridos em consciência de Krishna, como se descreve acima. Isto conduzirá a pessoa ao caminho da liberação. Se alguém age assim, isso vai levar ela pelo caminho da liberação do mundo material. Alguém. Acho que pelo menos está dando para entender o tanto que é elevado, né, a prática da consciência de Krishna, que não é tão fácil assim. Pelo menos isso eu acho que está dando para compreender. Eu acho, né? Não sei se está mesmo, mas também com comentários do Swami Prabhupada aqui, eu acho que fica claro, né? O que é real vida espiritual, quais os sintomas, como deve ser feito. Todos os comentários aqui fica bem claro. Se alguém refletir, escutar com atenção, ele vai entender o que é, o que não é, como deve ser feito. É o falso ego que fala a gente pensar, não, eu vou fazer do meu jeito. Não precisa fazer do jeito que o Swami Prabhupada está falando, vou fazer do meu jeito. É o falso ego que fala isso. É um humor de desafio. A vida vai passando, não tem transformação interior. Não é, se alguém quer transformação interior, vai ter que ser bastante humilde. Por isso é quanto mais a idade vai passando, mais difícil essa transformação acontece. E mais humilde ela vai ter que ser de aceitar que foi tolo a vida inteira. Alguém tem 40 anos, 50 anos, ainda não entendeu isso? Não é humilde o suficiente para aceitar para ela e perante os outros que perdeu a vida. 40, 50 anos já da vida passaram e ela não fez isso, ainda continua pegada. Aí quanto que ela vai ser humilde depois? Com 80, depois que a vida está acabando? Tem jeito. Se alguém leva a sério o sofrimento de nascer, crescer, responsabilidade mundana, adoecer, envelhecer, sofrer e morrer, ele vai pensar nisso. Ele vai aceitar a miséria dele primeiro, vai ser humilde o suficiente para aceitar a miséria. Quão tolo que eu fui. Quanto tempo foi perdido.
Vai cantar Hari Hari, Bifale, Janama Gain, Manusa Janama, Serada Krishna Badia, Jania Sunia Vishakain. Vai fazer isso, vai pensar isso que esse Vaishnava escreveu. Passei todos esses anos tomando veneno achando que era néctar, sem adorar a Radha Krishna, pensando no meu desfrute. Que miséria! Chorando aos pés de Lord Krishna, vai falar assim. Se alguém continua, não, eu vou sim. Eu vou do meu jeito. É falso ego. É melhor jogar esse falso ego para bem longe, chutar ele para longe. Ser humilde agora. Contar a vida vai passando. Já é difícil ser humilde depois de 40, mudar. Quanto mais velho vai ficando, mais difícil. É melhor agora. Depois vai acabar a oportunidade. Primeiro vai aceitar. Com o tolo que eu fui, achei que eu era inteligente, mas na verdade aqui o Gita está falando que eu sou o tolo número 1. Posso ter ficado rico, posso ter família, posso tudo. Mas na verdade eu sou o tolo número 1, estou tomando veneno achando que é néctar. Até quando vai durar isso? Já passou metade da vida e eu estou aí, sem servir Krishna. Sem servir Deus e os Vaishnavas e os sentidos usando para Krishna. Já passou mais da metade. Se alguém viveu 80, é melhor ser humilde agora, aceitar agora, perante a gente mesmo, perante os outros. Com o tolo que eu fui, chorar aos pés de Lorde de Krishna, me ajuda. Eu estava achando que eu era inteligente, sendo materialista, agora eu estou compreendendo o tolo que eu sou, que a morte está chegando. Eu estou esquecendo disso, achando que aqui está muito bom. A minha situação aqui está ótima. Eu tenho dinheiro, tenho família, tenho casa, está tudo bem. Para que pensar nisso, servir Cristo? É melhor ser humilde agora. Depois já não tem mais tempo. Para lá do Maharaj falou isso para as crianças de 5 anos. De 5 anos. E falar 30, 40, 50, 60. Melhor ter consciência disso agora. Amanhã pode nem existir mais. Trinta e um. Ô, Prabhu, só uma perguntinha. Ali no final fala assim, ó, se houver alguma relutância em cumprir essas ordens rígidas, que não levam em consideração os assim chamados laços parentescos corpóreos, tal resistência deve ser eliminada. Explica melhor essa parte aqui. Se o Guru fala uma coisa, como é que está aí de novo? E se houver alguma relutância em cumprir essa ordem rígida que não leva em consideração os assim chamados laços de parentescos corpóreos, Se o Guru ordena alguma coisa, e a pessoa está apegada à família e fala, eu não vou fazer isso. Qualquer coisa. A pessoa tem que fazer algum dever com a família, por exemplo. Aí o mestre chama ela, eu preciso do seu serviço aqui agora. Ela leva em conta a relação parentesca dela antes da relação com o mestre. É isso que está falando. Igual o Gurudev costumava falar, na hora da morte, o que os familiares vão poder fazer pra gente? O máximo que eles vão poder fazer é o quê? Levar para o hospital, mais nada. É o máximo que eles vão poder fazer, levar para o hospital. Mas o mestre pode fazer. Não só naquela hora, como quando a alma partir daqui, o mestre pode pegar ela e proteger ela. E levar para a condição boa. Nenhum parente pode fazer isso. O máximo que pode fazer é pôr na ambulância. Isso é o máximo. Mais nada pode fazer. Então, qual é a relação que deve ser em primeiro lugar? Do mestre e Deus primeiro. Depois o outro. Se alguém pôr a família antes, como que vai servir o mestre? Significa estar pegado à família, não ao mestre. Nem a Deus. Então, se precisar, igual falou sobre a ordem, se precisar de executar a ordem,
Então ela vai ter que fazer. Se ela tiver relutante, ela deve julgar essa relutância fora. Qual a palavra que o Swami Prabhupada falou? Throw off. Está escrito aí? Throw off. O que está escrito aí? Relutância. Ah, relutância em cumprir essa ordem rígida, E aí? que não leva em consideração os assim chamados laços parentescos corpóreos. Tal resistência deve ser eliminada. Eliminada. Essa resistência deve ser eliminada, jogada fora, para bem longe. Aqui está throw off. Jogada fora, eliminada. É isso aí que vai ter que fazer. Aí isso não vai ser sentimento de raiva ou forçado. Isso vai vir se a pessoa entrar no caminho de Bhakti. Significa que ela vai escutar, ela vai associar só com quem está nesse caminho, vai evitar a associação de materialistas e mayavadis, vai escutar com fé, vai ler com fé, vai orar pela misericórdia de cima. Aí isso aqui vai vir. Não é que do nada, sem fazer isso, de uma hora para outra, ela resolve fazer isso de maneira louca, não. Não vai dar fruto nenhum. Isso vai vir no processo de Bhakti. Com essas várias regras e regulações. Por isso que tudo aqui é importante que está falando no Gita. Todo ponto é importante. A pessoa tentar o máximo, fazer todos os pontos, ela vai progredir. Aí esse sentimento aqui vai vir. Se o guru ordenar, ela vai parar de fazer qualquer coisa. Ela vai perder até o emprego para isso. E vai lá cumprir a ordem. Que falar de emprego? Ela vai dar até a vida dela para isso. O próprio corpo, a morte para isso. Igual falou aqui. É isso que está falando aqui. Ok, O obrigado. próprio Swami Prabhupada perdeu a família por isso, para Krishna. A esposa viu que o dinheiro que ele ganhava, ele imprimia jornal em inglês. Que ele escrevia artigo em inglês. A missão já tinha sido dada para ele para vir pregar nos países de língua inglesa, e ele fazia o jornal em inglês para ir treinando. E aí o dinheiro que ele ganhava, maior parte ele publicava jornal, revista e ajudava os Vaishnavas. Aí a esposa reclamava com ele. Ainda assim ele fazia isso. Ou seja, sacrificou tudo. No final ele virou mendigo sannyasi. Sem nada. A família chutou ele para fora de casa, praticamente. Ele não deixou de cumprir essa ordem do mestre. De maneira nenhuma. E aí o que ele ganhou depois? Hoje ele é glorificado no mundo inteiro. Pregou a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu no mundo inteiro. Bhutale, Krishna Prestaya Bhutale. Aí ganhou tudo, sacrificou tudo, ganhou tudo. A gente deve estar disposto a fazer o mesmo. Na verdade, eles são eternamente perfeitos. Isso é passatempo para ver como que pratica. Eles não são praticantes, eles já são perfeitos. Aí passa por isso para ensinar a gente como deve ser praticado. Por isso é que eles passam por essas situações todas, para ensinar a gente que não é perfeito para praticar como eles praticaram. Porque eles não precisam passar por isso, já são perfeitos. Não precisa prática nenhuma. Já praticaram o que tinham que praticar e já foram para Goloka Vrindavan. Já vieram, já puro. Mas passa por essa situação para dar exemplo para a gente. Se a gente segue, a gente é exitoso. Então, a biografia dos Vaishnavas dá vários ensinamentos para a gente. Como a gente deve agir. Se alguém está disposto a sacrificar, não vai ser difícil, Bhakti. Se tiver apegado com falso ego, aí vai ser bastante difícil, praticamente impossível, Bhakti. Então é melhor jogar esse falso ego para longe, considerar um humilde servente de Krishna e tentar usar tudo para ele sob a guia dos Vaishnavas. Considerar a gente uma alma caída, que está aqui nesse mundo, que em breve vai ficar velho, vai adoecer, vai sofrer e vai morrer. Assim a gente fica humilde e pode praticar Bhakti. O falso ego deve ser jogado para bem longe.
alguém tiver alguma coisa aí, senão Mahamanta. Preparando aí. Tô arrumando o notebook aqui, deixa eu ver. Aí. Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vastracharya Shatari Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Shatari Vishnu Padaya Radhikaya Shishima Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shivasati Pura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, A Isabel que tá cantando, né? Eu canto baixo. Não, tem que ser alto, ninguém tá escutando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hey Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sai Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Jiu Ki Jai Shri Shri Gauranga Radha Vinod Vihar Jiu Ki Jai Shri Shri Radha Govindadev Ki Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Prabhajakacharya Vajrastata Shri Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnu Pad Shila Bhakti Bhagavad Goswami Maharaj Ki Jai
ओम विष्णुपाद श्री श्रीमान शिला भक्ति जीवन आचार्य महाराज की जय। जय जय श्री श्रीमान शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय जय शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय श्री रूपनु गुरुवार्ग की जय। श्री सद गोस्वामी प्रभु की जय। पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री भगवान सिंहदेव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय उस ग्रस देवास्य नील्स की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोलो बोल। जय बोल। जय। बोल।